Boa tarde, povo! Boa tarde, sexta-feira. Tudo bem com vocês? Vamos nós aqui para mais um momento de bate-papo, mais um insight da semana. Hoje o 12º insight da nossa coletânea de insights semanais. E hoje nós vamos falar sobre sono. Eu acho que nessa vida louca que a gente vive hoje, as pessoas esquecem um pouquinho da importância de dormir, e não só do ato de dormir, mas do sono de qualidade, do sono reparador, do sono restaurador. Essa semana nós tivemos uma palestra bem bacana lá no CREMIC, né? Eu fiz junto com duas colegas do Ayurveda, com a Naline e com a Alessandra, e a gente ensinou um pouquinho de autocuidado, de algumas medidas do Dinacharya, do Ayurveda, e a Ale falou um pouquinho da importância do sono, a Naline também. E sono, para o Ayurveda, faz parte do que a gente chama de 3 pilares de sustentação do corpo, sustentação da vida. O nomezinho em sânscrito é Trayopastamba. Então, lá atrás, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, né, os antigos acharyas, os antigos sábios do Ayurveda já falavam pra gente o tanto que dormir é importante, o tanto que descansar é importante. A gente já falou aqui sobre descanso, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre sono. E a ciência moderna, a medicina moderna também fala muito sobre a importância do sono. Que a gente tem que ter horas mínimas de sono, que a gente tem que ter sono de qualidade. A ciência já mapeou, tem um bom tempo, o ciclo do sono, né, que a gente precisa ter o sono profundo, a gente precisa ter o sono dos movimentos rápidos, né, que é o sono do nosso momento de sonho, quantos ciclos em média a gente precisa ter por noite para que seja considerado um sono de qualidade, a média de tempo de sono que a gente precisa ter para que a nossa mente e o nosso corpo descansem, né? A gente não deixa o nosso celular esgotar a bateria. Por que a gente deixa o nosso corpo se esgotar? Por que a gente deixa a nossa mente se esgotar? E eu vi durante a semana uma postagem de uma influencer de ciência que eu sigo aqui, trazendo aquela coisa de que não existe pessoa noturna. Por mais que algumas pessoas falem, eu sou uma pessoa noturna, né? Eu me dou muito melhor com as atividades sendo feitas à noite e tal. Isso não existe. Biologicamente falando, isso não existe. Às vezes a pessoa se adaptou por N motivos, porque quis, porque gosta, ou por questões de trabalho, porque existem pessoas que trabalham à noite, né? Tem gente que faz plantão noturno em hospital, em empresa, em restaurantes, sei lá. Então, por questões de necessidade, precisou ter essa adaptação da vida noturna, mas o corpo, ele não é preparado para isso. Nós temos ciclos hormonais que necessitam desse repouso, desse sono, e esse sono tem que ser noturno, para que o nosso organismo se regenere, para que a nossa mente se regenere. Eu tenho um curso, se alguém tiver interesse, ele fica disponível na página de cursos do meu site, que é o www.doutoradanielarosa.com. Tem também na bio das minhas redes sociais o link que leva para esse curso. E é um curso denominado Saúde e Autocuidado de acordo com a Ayurveda, onde eu falo basicamente desse tripé de sustentação do corpo, esse tripé de sustentação da nossa saúde. O que é esse tripé?
O primeiro deles é a alimentação, o segundo é o sono e o terceiro são as condutas diárias. Só para você ver como é importante, né? O Ayurveda coloca como uma sustentação, que se esse pilar do sono não tiver adequado, a gente não consegue manter o resto, porque despenca, né? Não tem jeito de ter uma vida saudável, de ter um corpo saudável, de ter uma mente saudável, se os 3 pilares não estiverem bem. Então, por que a gente vai desprezar o sono, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui algumas informações tiradas do Ayurveda, tanto da apostila que eu montei com muito amor e carinho, que está lá disponível no curso, assistindo as aulas. Quem assiste, quem adquire o curso tem acesso a essa apostila em PDF, mas também peguei informações desse livro aqui, que é um livro muito bacana. Ele chama Ahara, o antigo segredo da dieta no Ayurveda e no Yoga. É um livro indiano feito por um professor do bacharelado de medicina, bacharelado em medicina e cirurgia Ayurveda lá da Índia, e que a Faesda, a editora Faesda, traduziu todinho para o português. Olha que lindo, gente, é tão bom ter literatura boa em português para a gente estudar, né? Então a Faesda traduziu esse livro todinho para o português, e eu vou ler alguns trechinhos para a gente ir comentando aqui, tá? O que é dito aqui nesse livro, tá? Nidra, sono, é o principal entre os fatores responsáveis pela sustentação do corpo. Quer dizer, aqui, né, o nosso autor coloca até Nidra como sendo o principal pilar daquele tripé de sustentação do corpo que eu estava falando para vocês, que tem alimentação, sono e conduta, né? Então ele coloca felicidade e infelicidade, nutrição apropriada e emaciação, força e debilidade, potência sexual e impotência, conhecimento e ignorância, vida e sua ausência, são todos dependentes de sono. Olha o tanto que dormir é importante, né? Sono é considerado nutridor para o Ayurveda. Tanto é que em algumas situações de muita debilidade física, de emaciação, pessoas que precisam se recuperar de quadros graves de saúde, se recomenda o sono inclusive durante o dia, que não é uma recomendação considerada saudável pelo Ayurveda. Mas quando a pessoa precisa intensificar a nutrição do corpo, dormir, mesmo que seja durante o dia, é recomendado, porque o sono é considerado nutridor. Por ser uma medida de recuperação da mente, de descanso, também está relacionado com felicidade e infelicidade, né? Vocês mesmos devem reparar que quando vocês dormem bem, quando vocês têm uma noite de sono reparadora, o dia seguinte ele rende muito mais, vocês acordam mais dispostos, né, do que naquela noite que se dorme mal ou se dorme pouco. E até para a gente poder lidar com a nossa rotina do dia a dia, essa disposição, né, essa felicidade é bastante importante. E dormir mal, dormir pouco ou se privar de sono pode, inclusive, vamos dizer assim, antecipar o fim da nossa vida, porque vai desgastando o nosso corpo. Da mesma forma que dormir é nutridor, deixar de dormir, se privar do sono, gera desnutrição, gera depressão do corpo. A gente vai perdendo tecidos, vai gerando emaciação, vai agravando vata dosha. Vata dosha, que é aquele dosha frio, móvel, áspero, que depleta tecidos, que deixa a mente desorganizada, né? Então, a ausência de sono, privação de sono, agrava a vata dosha, tá?
Esse trechinho que eu li para vocês é um trechinho do Charaka Samhita, que é aquele principal compêndio do Ayurveda, né? E o Charaka também diz que quando a mente e o corpo estão cansados, Kapha dosha, que é aquele dosha de peso, de letargia, né? Kapha dosha e tamas, que é um dosha da mente, eles aumentam no corpo. E nesse estado, os órgãos sensoriais são incapazes de funcionar de forma adequada. Esse estado, então, leva ao sono. Essa é a explicação, vamos dizer assim, fisiológica, para a gente ter a sensação de sono, que o corpo está nos dizendo que está no momento de nós irmos dormir, que a gente precisa dar essa desligada para restaurar, para reparar, para recuperar o corpo. E sabe o que a gente faz? Quando esses sinais de sono, quando esses sinais de que o nosso corpo está precisando ir dormir, eles aparecem, a gente tende a ignorar ou não querer ir dormir porque imagina, tá cedo, vou dormir agora, tem tanta coisa para fazer. E aí a gente vai tentando modificar a nossa fisiologia. Até que chega um momento que o corpo fala, parece que essa doida aqui não tá querendo dormir, então eu não vou mais estimular o sono. E aí a gente inverte todo o nosso ciclo circadiano, a gente inverte aquele ciclo sono-vigília e começa a atrapalhar até a produção natural dos nossos hormônios. Que existem hormônios que são produzidos naturalmente na escuridão, no momento da noite, porque a ausência de luz estimula a produção desses hormônios e a presença de luz inibe a produção desses hormônios. Se a gente fica com o celular até tarde, se a gente fica com um monte de luz acesa em casa, ou assistindo televisão, ou num barulho muito intenso, o estímulo que chega para o nosso cérebro é um momento de atividade, e aí a gente não produz esses hormônios que a gente deveria produzir naturalmente à noite e começa a atrapalhar toda a fisiologia do nosso corpo. Aí o que acontece? A pessoa chega lá no consultório e fala assim pra gente: doutor, eu acho que eu preciso de vitamina, porque eu ando num cansaço, eu ando num desânimo. Ou então tá muito na moda agora, né? Eu queria uma avaliação dos meus hormônios, porque eu acho que os meus hormônios estão desregulados. Eu ando cansada, desanimada, não tenho vontade de fazer nada, parece que a minha cabeça não tá funcionando direito, tô até com a libido reduzida, perdi a libido, eu acho que meus hormônios é que estão ruins. Aí você vai conversar direitinho com a pessoa, você vê que a pessoa não tá dormindo, não tá descansando. Que corpo que aguenta? E aí, em vez de arrumar o que tá errado, que é um remédio, que é um hormônio, que é uma bomba, né? Alguma coisa para dar energia, vai dormir. Eu acho que a minha imunidade tá baixa, eu fico resfriado o tempo todo, qualquer coisinha meu corpo dói. Tá dormindo? Vai dormir. Não tem melhor coisa para recuperar a imunidade do que uma boa noite de sono e uma boa alimentação. Vai te ajudar mais do que qualquer shotzinho, do que qualquer polivitamínico. Uma boa rotina alimentar e uma boa rotina de sono. Tá? Olha aqui mais um trechinho do Charaka, que é citado no nosso livro Ahara. Um sono profundo, na hora certa, traz alegria, força, vitalidade, longevidade e sabedoria. Pelo contrário, o sono inadequado resulta em debilidade, fraqueza, infertilidade, cérebro lento, tristeza e petulância. Dormir cedo e acordar cedo é benéfico para a boa saúde.
não é hormônio, é falta de sono. E isso daqui tá lá no Charaka Samhita, no Sutrasthana do Charaka Samhita, foi escrito mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E hoje a gente briga com o sono. Não deveríamos fazer isso, tá? Ele coloca nesse trechinho, né, o sono profundo na hora certa. Começa o trecho dessa forma, né? Um sono profundo na hora certa traz alegria, força, vitalidade, longevidade e sabedoria. Por que na hora certa? Porque a gente tem que dormir de noite, não é de dia. Justamente por tudo isso que eu já falei para vocês, para que a gente possa produzir de forma adequada os nossos hormônios da noite, manter de forma adequada toda a nossa fisiologia, aquilo que biologicamente o nosso corpo é constituído para ser feito, né? Então, nós devemos dormir de noite e executar nossas atividades durante o dia. Dormir durante o dia atrapalha essa fisiologia. Inclusive, existem algumas descrições de doenças nos compêndios do Ayurveda que tem como uma das principais causas o sono logo após a refeição ou o sono durante o dia, porque vai gerar um excesso de nutrição. Sabe quais são duas doenças que têm esse sono durante o dia como uma das principais causas? Obesidade e diabetes. São duas doenças relacionadas com excesso de nutrição. Então, nós temos que dormir de noite. Existem exceções? Existem, mas aqui nós não estamos falando de exceção. Nós estamos falando daquilo que é o correto, daquilo que é o saudável, daquilo que todo mundo deveria fazer, tá? E olha uma outra coisa que tem lá no Charaka Samhita, também no Sutrasthana. Ele fala: a supressão do desejo natural de dormir causa bocejos frequentes, dores do corpo, estupor, doenças da cabeça e sensação de peso nos olhos. Então, aquela briga que a gente fica com o sono, ai, mas tá cedo, ai, mas eu tenho tanta coisa para fazer, ai, mas eu não vou dormir, é motivo de sintomas, de dor no corpo, de indisposição, de problemas que ele coloca, doenças da cabeça, tanto doenças, vamos chamar assim, de mais físicas, como dor de cabeça, mal-estar, zumbido, aquela sensação de zonzeira, como também aquelas doenças mais mentais, emocionais, como ansiedade, depressão, o déficit de memória, a desatenção, tudo isso por falta de sono ou por noites de sono mal dormidas, tá? Por outro lado, o excesso de sono também é ruim. Tanto dormir demais quanto dormir na hora errada pode nos causar problemas. E é o Charaka, aliás, mentira, é o Sushruta Samhita que traz uma informação interessante aqui pra gente. Olha aqui que tá escrito lá no Sushruta. Excesso de sono durante o dia é contraindicado em uma pessoa saudável. Provoca os 3 doshas e pode causar muitos males, como tosse, desconforto respiratório, rinite, sensação de peso na cabeça, dores no corpo, anorexia, febre, problemas digestivos, entre outros. Então, dormir, sono de qualidade e na hora correta, tá? Ai, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade para dormir, eu deito na cama e fico rolando. Vamos avaliar como que você se comporta antes de ir dormir? Porque muitas das vezes a gente não consegue pegar no sono porque a gente quer que a cabeça desligue igual a gente desliga a televisão. Que a gente aperte um botão, desligou, apagou. Tem algumas pessoas que conseguem fazer isso e eu confesso que eu invejo essas pessoas. Gostaria de ser essa pessoa que deita, fecha o olho e dorme. Eu preciso de um ritualzinho para dormir. Minha cabeça demora para desligar. Eu sou bem vatinha, sou vata pita, que é um pouco complicado para dormir.
Mas existem algumas medidas que podem ajudar, que hoje, modernamente, a gente chama de medidas de higiene do sono. Coisas simples que podem ajudar a gente a deixar com que a mente vá desligando aos poucos, para que então o sono venha e venha um sono de qualidade. E essas medidas de higiene do sono também ajudam na manutenção, porque não raro as pessoas falam, eu durmo, mas eu fico acordando a noite inteira. E ficar acordando a noite inteira não é bom. A gente deveria deitar e dormir até o dia seguinte, né? Eu acordo para fazer xixi, deixa eu te contar. Não. Com raras exceções, porque às vezes é algum problema de saúde que realmente tem um excesso de diurese noturna, vamos deixar isso de lado, mas quem não tem nenhum problema, não está tomando um diurético, nada disso, a gente não acorda porque o xixi acordou, a gente não acorda para ir no banheiro. A gente acorda e aí percebe que estavam com vontade de ir no banheiro e vai. Então não é o xixi que te acorda. Sinto te dar essa informação. É você que está dormindo mal mesmo e aí você aproveita que acordou e vai no banheiro urinar. Então vamos trabalhar para melhorar esse sono, tá bom? Medidas simples de higiene do sono. Vou pegar minha listinha aqui para não esquecer nenhuma, tá? Rotina. Ter rotina de horário para acordar e para dormir facilita o corpo a se organizar. Então, se você acorda todos os dias no mesmo horário, é até natural que vai chegando naquele horário de manhã, você acorde até sem despertador. Da mesma forma, se você se organiza para ir dormir todos os dias no mesmo horário, vai chegando naquele horário, vai dando sono, você já vai ficando mais lentinho, né? Vai dando aquela moleza, aquela vontade de ir dormir. Então, manter essa rotina é extremamente saudável para o corpo se habituar. E o ideal é que essa rotina se encaixe dentro do ciclo fisiológico do nosso reloginho biológico. De preferência, acordar uns minutinhos antes do pôr do sol e ir dormir logo que o sol se põe. A gente consegue fazer isso? Na vida moderna, não. Então, pelo menos tentar ir dormir antes das 10 horas da noite, tá? Para que naquele momento da nossa fisiologia pita de anabolismo, de construção de tecidos, de produção de hormônios, que é ali mais ou menos das 10 e pouquinho da noite até as 2 e pouco da manhã, a gente esteja dormindo, tá? Que o sono esteja fazendo o papel dele de nutrição, tá bom? Não ficar enrolando na cama de manhã. Acordou, levanta. Quanto mais a gente enrola, mais preguiça, mais letargia vai dando. E quanto mais tarde a gente acorda, mais preguiça a gente tem de levantar da cama. Porque a gente traz o CAFA, né? A partir ali de umas 6h30, 7 horas da manhã, naturalmente a gente tem um aumento do CAFA dosha no nosso corpo. E o CAFA da preguiça, da letargia. E aí, se a gente não levanta da cama, a gente estimula mais ainda esse CAFA, vai ficando cada vez mais difícil, né? Para ajudar a dormir, à noite, a partir do momento que o sol se põe, a gente precisa deixar o nosso corpo entender que é a noite. Então, quando o sol se põe, é importante que a gente reduza ao máximo as luzes, a exposição luminosa, barulho, para passar essa informação lá para o nosso cérebro. É noite. Vamos reduzir os nossos estímulos metabólicos para que o corpo possa ir dormir? Pensando do ponto de vista do Ayurveda, noite, é um momento de kapha e tamas, né? Se aumentarem e trazerem esse estímulo de letargia, de sono. Então, a gente precisa reduzir os estímulos. Quanto menos luz, quanto menos estímulo, melhor. E aí a gente tem que lembrar desse bichinho aqui, ó, que tá me filmando e muito provavelmente com o qual vocês estão me assistindo, que se chama celular. Porque aí a gente fica com ele aqui, ó, grudado na cara e a luz
gerando estímulo. Então, pelo menos ali 1, 2 horas antes de ir dormir, a gente precisa esquecer o celular, deixar o celular para emergências, aquilo que realmente não dá. Mas não para ficar vendo vídeo, assistindo live, rolando rede social, vendo bobeira. À noite não é o horário, né? Oi, Mauro. O Mauro tá colocando aqui um trecho de uma música, né? Lembra que o sono é sagrado. Sono é sagrado, sono é nutridor, sono é reparador, sono é saúde, tá? Uma outra dica de higiene do sono é evitar alimentos pesados e alimentos estimulantes à noite. Os estimulantes, inclusive, existem algumas recomendações a gente evitar coisas estimulantes a partir das 3, 4 horas da tarde, para que eles não interfiram lá no nosso sono. Há alguns anos saiu um estudo, não me lembro de onde agora, falando que a cafeína, o café, a gente deveria deixar de consumir 9 horas antes de ir dormir. Então pensa, se você vai dormir lá pelas 10 horas da noite, o último cafezinho do dia tem que ser por volta de meio-dia, no máximo, né? E olhe lá, para não atrapalhar o seu sono, tá? A última refeição, ela deveria ser feita no máximo 2 horas antes de deitar, para a gente não ficar com coisa remoendo ali dentro do estômago na hora de ir dormir. Dormir de estômago cheio é muito ruim. O sono é um momento em que o nosso corpo diminui o metabolismo. Se a gente tem coisa no estômago, o corpo quer digerir para aquilo não ficar parado. Então, entende que gera uma briga? Eu vou digerir ou eu vou dormir? O que eu faço? Né? É muito comum, às vezes, as pessoas falarem, nossa, eu comi uma coisa super pesada, à noite tive pesadelo na noite inteira. É o corpo que não consegue desligar para dormir, porque tem que digerir aquele troço que tá ali no estômago, né? Então, não é legal comer coisa pesada antes de deitar. Não é bom ficar de estômago cheio quando a gente vai dormir. E tem gente que fala assim, eu sempre como alguma coisinha antes de deitar para não dormir de estômago vazio. Deixa o estômago vazio, tá? Se você não estiver com fome, porque dormir com fome é ruim, né? Porque aí você fica lá, fome te lembrando que você tá precisando comer e aí você não consegue dormir. Mas se você não tiver com fome, o estômago vazio é ótimo para ir dormir, tá? Não durma de estômago cheio, tá bom? A gente precisa se hidratar e essa hidratação tem que ser feita muito durante o dia, tá? À noite, deixar para tomar água só se realmente estiver com sede, para não ficar aquela coisa de bexiga cheia de noite, tá incomodando o sono, né? Então, à noite a água para matar a sede e aquela hidratação mais vigorosa, principalmente agora nesse calorão que a gente tá, durante o dia, tá? Para não atrapalhar o sono. Atividades estimulantes, correr, fazer atividade física muito intensa, depois das 18, depois que o sol se põe, não é legal, porque gera muita adrenalina, muito estímulo, e isso pode atrapalhar o seu sono. Tem gente que se sente melhor, fala que cansa e aí deita e dorme melhor. Precisa ver se realmente está tendo um sono de qualidade ou se não está tendo só aquele sono de cansaço e desmaio, tá? Porque às vezes a adrenalina da atividade muito intensa vai atrapalhar a qualidade do seu sono, tá? Um banhozinho morno para dar aquela relaxada antes de dormir também é interessante. E o quarto é lugar de dormir. Então, quarto não tem que ter televisão. Quarto tem que ser bem escuro, de preferência sem barulho, tá? É lógico que às vezes, a rua da minha casa é muito movimentada, é difícil. Tem um poste de luz que fica virado bem para a janela do meu quarto. Tenta usar medidas simples para ajudar, né? Por exemplo, colocar aqueles tapa-olhos para dormir. Eu durmo de tapa-olho.
O meu quarto ele não é virado para a rua, mas a janela do meu quarto fica virado para a escada aqui de dentro de casa, e em cima da escada tem uma claraboia. Então, principalmente noite de lua cheia, às vezes eu fico até olhando a lua um pouquinho antes de deitar, a claridade vem toda para dentro do meu quarto. Tem blackout, eu pus blackout na janela, então dá para fechar o blackout, mas quando tá muito calor eu gosto de deixar aberto para entrar um ventinho, então eu uso tapa-olho para me ajudar, tá? Se precisar, coloca aqueles protetores auriculares também para diminuir ruído, para diminuir estímulo, para deixar a mente desligar, para ter um sono de qualidade, tá? Para quem gosta, fazer uma meditação ajuda a desacelerar a mente. Exercícios respiratórios, tem exercícios super interessantes que a gente pode pegar na internet. O mais famoso deles que tem divulgado aí é a respiração quadrada, né? Que você inspira num tempo, por exemplo, 4 segundos, inspira em 4 segundos, segura 4 segundos, solta o ar em 4, segura o pulmão vazio em 4 segundos, inspira de novo 4, segura 4, solta 4, segura 4. É a famosa respiração quadrada. Também ajuda a acalmar a mente, contar os movimentos respiratórios. Eu lembro que eu tive uma paciente que falou assim para mim: doutora, me ensinaram a contar carneirinho, mas aí começa a me irritar porque eu vou vendo os carneirinhos e aí de repente eles param de pular a cerca e aí eu fico nervosa e aí que eu não durmo mesmo. Então, para não estimular a imaginação com os carneirinhos, conta os movimentos respiratórios. A respiração tá lá, você não precisa ter nenhum tipo de imaginação, né? Então, 1, 2, e aquilo devagarzinho vai fazendo a mente aquietar para ajudar no sono, né? Então, são hábitos simples, é coisa que dá para fazer no dia a dia, tá bom? Cuidado para quem gosta de chá. Eu gosto de tomar um chazinho à noite para dar uma relaxada para dormir. Ótimo! Se você gosta, um chazinho à noite, não tem problema. Mas cuidado com a planta que você vai usar para fazer esse chá. Uma vez uma paciente minha falou que não sabia mais o que fazer, porque toda noite ela tomava chá de hortelã e não conseguia relaxar para dormir. Gente, hortelã é uma planta picante. Hortelã é uma planta que pode gerar estímulo. Então não é uma planta legal para tomar chazinho à noite para dormir, tá? Tem coisas muito melhores, tá bom? Então, um chá de camomila, de erva cidreira, de maracujá, da folha do maracujá, tá bom? Então, um chá de maracujá, um chazinho de noz moscada, que é um relaxante muscular, são ótimos chás para tomar à noite. Agora, não dá para tomar chá verde, matcha, chá preto, chá, que mais? De canela, chá de gengibre, que esses são todos chás estimulantes, né? O chá mate, o chá verde, o matcha, o chá preto, esses chás, por exemplo, todos têm cafeína, né? Então não são chás interessantes para serem tomados à noite, tá? Então cuidado, se você quiser tomar um chazinho à noite para ajudar, cuidado com a planta que você vai usar, tá bom? E na pior das hipóteses, tá fazendo a higiene do sono, tá tentando ter esse controle, tá colocando rotina, mas mesmo assim o sono não tá legal, não tá tendo uma boa qualidade, procura um profissional para te ajudar, tá? Mas não negligencie o seu sono, porque ele é importante para a sua saúde. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei 500 mil vezes em rede social, em live, em story, e eu falo muito para os meus pacientes. Quando eles pedem assim para mim, doutora, me dá uma vitamina ou me dá alguma coisa para melhorar a minha imunidade, eu só falo o seguinte: durma bem. É muito melhor, é muito mais importante para a sua imunidade uma boa noite de sono do que um shot de qualquer coisa, do que um polivitamínico,
do que uma receita milagrosa da internet. Uma boa noite de sono vai te ajudar muito mais, tá bom? Bom, hoje eu queria falar sobre sono, trazer essa importância de manter um sono de qualidade para a nossa saúde, trazer para vocês essa informação de que sono é considerado um dos 3 pilares de sustentação do nosso corpo, de acordo com o Ayurveda. Olha a importância do sono para a gente, para a nossa saúde, tanto física quanto mental, e trazer essas diquinhas, né, de como melhorar a qualidade do sono, de como trazer um sono de quantidade, de qualidade adequados para que você tenha uma boa saúde, tanto física quanto mental. E aí nós então nos encontramos semana que vem, na sexta-feira, para discutir um outro assunto qualquer. Um abração, pessoal, até semana que vem.